Efésios 5, 22 a 33. Nós temos então aqui a palavra do Senhor em deveres conjugais. Mulheres, sujeite-se a cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo, e quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém, Senhor? Essa é a tua palavra, viva, eficaz, poderosa, mais cortante do que espada de 2 gumes. Estamos aqui sujeitos ao mover e ao tratamento da tua palavra. Queremos, em nome de Jesus, que tu venha repreender toda força contrária que quiser tirar atenção, que quiser se deturpar e que quiser de alguma forma fazer com que esta mensagem não alcance o teu propósito, que tu possa eliminar do nosso meio agora, em nome poderoso do Senhor Jesus. Cerca-nos agora, Deus, com teus cuidados, e traga cada mente consciente e inconsciente completamente cativa ao teu poderio, ao teu querer. Esta é a minha oração sincera e grata já sou, em nome de Jesus, amém. Eu não vou ficar presa a esse texto, mas eu quero começar com esse texto sim, porque esta palavra, no versículo 22 ao versículo 28, que fala como Cristo está sujeito a Cristo, assim também mulheres devemos ser sujeitos aos nossos maridos. Primeiro eu tenho que contar que eu odiava isso, né? Eu ia para a igreja, eu não aceitava. Eu tenho que contar meu desabafo, né? Eu dizia, mas que coisa esse Deus machista. Quando eu me converti, eu não aceitava não. Eu tinha um preconceito, não me engolia, não descia. Depois a gente começa a perceber que é a proteção de Deus em nossas vidas e que o homem é muito mais exigido, né, do que nós. Porque a forma como o homem é exigido e a forma como a palavra fala que ele tem que amar a mulher como ama o próprio corpo. É um zelo e um cuidado sem limites, ele cobra muito menos a mulher. E quando eu vi essa cobrança de Deus em relação aos homens, eu pude entender que o privilégio era nosso. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Me senti amada pelo Pai e compreendi toda essa coisa que a mulher moderna, né, ela tem essa dificuldade de entender, de lidar com esses versículos, mas é uma proteção, é um carinho, é um cuidado e é algo maravilhoso, que nós temos esse privilégio, porque ele vai cuidar de nós como cuida do próprio corpo, e nós não somos exigidos a esse nível, nós mulheres não somos exigidas a esse nível. Então, que nos sintamos amadas nessa noite, pelos nossos maridos, noivos. É só para marido, Cris? Tem noivo também? Tem noivos, aspirantes a marido, coisa boa. Coisa boa, né? Não durava tanto tempo, casamento, né? Se não fosse bom, não persistia. Então, olha só, queridos, a Bíblia nos diz sobre as funções do homem, da mulher, está muito explícito todas as coisas, os deveres conjugais, mas eu quero ir lá no Antigo Testamento de uma forma diferente, porque todo o Antigo Testamento, ele fala de uma forma mais prática, onde você vê os erros, onde você vê situações, e no Novo Testamento as situações são colocadas em forma de princípios, são colocadas de uma forma completamente diferente do Antigo Testamento. A gente vê o casamento no Antigo Testamento, a gente vê o casamento de Abraão com Sara, aí a gente vê as dificuldades do casamento, a gente vê os erros do casamento, a gente vai vendo, e quando chega no Novo Testamento, Deus transforma em princípios, em máximas espirituais e coloca de uma outra forma, onde a gente não vai enxergar da mesma forma como a gente enxerga vivencialmente no Antigo Testamento. Amém? E quando a gente vai, então, ali para Abraão e Sara, no meio daquela dificuldade toda, em que Sara era uma mulher estéril, né? E a dificuldade, aquela vergonha que desonrava. Gênesis 16, agora começa, enfim, o nosso texto.
Gênesis 16, do versículo de 1 a 3. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Palavra, Senhor, essa é a tua palavra viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, que possa atingir o nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, e que ela faça aquilo que apraz o teu coração. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, toda a promessa estava girando em torno de Abraão. Então, Abraão é que teria descendência. Sara não aguenta a pressão e ela chega para Abraão e fala: olha, Abraão, é o seguinte, nós vamos ter um filho. Porque a partir do momento que mas olha, isso não era uma lei de Deus. Eles pegaram emprestado essa lei. Eles pegaram emprestado essa lei, que era uma lei de costumes da época, mas que não era movida, não era uma lei que Deus tinha colocado no meio do povo deles. Mas eles fizeram isso. E aí ele não questionou, ele vai, vamos. Então, vou possuir Agar, né? Mulher bonita, lindíssima, né? Vamos ver as coisas agora com os olhos? A gente passou a vida inteira acreditando que os dois eram os heróis. Mas vamos mudar um pouco essa história para o lado da Agar. Vamos ver a situação do lado da Agar e a gente vai chegar numa situação diferente em nossas vidas. Por exemplo, veja bem, irmãos. Quando aquela moça vem e ela engravida de Abraão, que por nenhum momento contesta o que a sua esposa propôs, ela vai ali simplesmente mantém relações com uma bela mulher, uma egípcia, e ali ela engravida. E a Bíblia fala, ela começa a se sentir superior à sua dona, né, a sua senhora, começa a se sentir superior. Isso daí magoa, de uma certa forma, Sara, que pede a ele que vá despedir. Despede, e ele não despede ainda, mas ela mesma, a própria Agar, vai errante pelo mundo, tentando fugir daquela situação humilhante em que ela se encontrava. E ela vai embora grávida e ela tem um encontro com um anjo do Senhor que manda que ela retorne e que cumprisse o papel dela, que ela deveria ter aquele filho. Eu fico olhando, nossa, como Deus se preocupou com essa Agar, né? Que a gente pensa que é uma Agar de Deus, né? Mas não é não. Deus se preocupou de uma forma tão tremenda com aquela moça. Por quê? Os meus olhos começaram a prestar atenção a isso. Por que Deus se preocupou com essa moça? Porque Ele fez promessa a Agar, numa época onde a salvação não seria... Olha bem, irmãos, a coisa é tão antiga que não há que se falar nem judeus, aqui hebreus. O judeu veio depois da tribo de Judá. Então, olha que a coisa é antiga. E de repente, estava se estendendo um benefício a uma pagã, a uma egípcia. E Deus trata com carinho, manda que ela retorne, ela volta e ali ela encontra Sara e começa a existir uma competição, começa a existir uma situação de difícil convivência entre as duas. Tem um determinado momento que as coisas estão acontecendo. Ela é uma mulher jovem, muito bela, e grávida do filho do Senhor. Começa a existir aí uma guerra muito grande entre as duas, coisa de mulher, né? Coisa de mulher que começa, enfim, a sentir ciúme, uma série de coisas naturalmente. E, em determinado momento, Agar é colocada para fora, fugindo à lei, porque não era assim, ela não poderia ter sido colocada para fora, porque a lei não assim o permitia, porque tinha um filho dele. Mas eu estava observando que parece que as coisas não estavam indo muito bem, porque eles faziam muitas coisas que eles queriam. Né? A gente cai assim, poxa, mas Agar, uma pessoa, ela saiu humilhada, ela saiu dali ofendida, ela saiu dali desesperada, ela foi lançada, ainda que Deus falou para ele, manda que ela vá embora, porque Deus ia cuidar dela. Eu quero que você chegue o seguinte comigo. Teve simplesmente um pouco de água, mas nada, e foi lançada no deserto. Foi lançada no deserto, ela se perde no deserto, ela não consegue chegar ao deserto, o deserto é um lugar perigoso, e ali ela senta a uma distância para esperar que o filho morra, porque ela não tem condição de ver a morte do menino.
isso tudo está acontecendo, Abraão mandou e estão aqui nessa situação. Nesse momento, a gente passa a ver as coisas de uma seguinte forma, porque até o momento nós somos ensinados na escola bíblica dominical e sempre a gente está vendo o heroísmo, né, de Abraão, o casal Abraão, né, a gente está vendo Sara, e a gente nunca parou para observar essa questão do que diz respeito a essa egípcia que foi jogada ali. Foi ali jogada para morrer, ela começa a chorar, se afasta para não ver o filho morrer de sede, não ver o filho morrer de fome, não enxerga água, um anjo lhe aparece, e aí ela enxerga que realmente é um tanque, e a gente vê que há uma preocupação, Deus faz uma promessa, essa briga está aí até hoje, né? Mas eu fico imaginando esses erros todos de Sara. Sara, uma pessoa extremamente autoritária, ela chega para Abraão e fala assim, por sua causa, culpa ele, ela que escolheu, ela que fez o plano, ela que fez o projeto, depois ela culpa ele. Mulher tem isso, tem esse dom, né? Mulher tem dom de transferir a culpa, isso é meio do humano, né? Mas ela vai dizer, não, a culpa é sua, e realmente começa a existir vários fatores. Agar vai embora com seu filhinho, ali ele já era um adolescente, ela achava que o menino iria morrer, não suportaria a ferocidade do deserto, aquele sol quente, ele não estava conseguindo, na realidade, ela suportar o menino quando aparece o anjo, e as coisas começam a acontecer, e enquanto isso, por que isso aconteceu? Aí a Sara já tinha engravidado, né? Já tinha engravidado, e você começa a imaginar que o filhinho dela já estava crescendo, estava tudo bem, por que eu preciso mais dessa escrava? Por que eu preciso mais dessa escrava? Não preciso. Já tem meu filho, ele estava pirraçando meu filho, estava brincando com meu filho. A gente vê uma situação, irmão, assim difícil, né? Que a gente tem aqueles, constitui em nossas mentes que o patriarca, os heróis da Bíblia, são pessoas que não erram. E a gente sempre estuda numa visão completamente diferente de algumas situações que a Bíblia nos apresenta. E com mais maturidade, a gente começa a perceber que o que realmente aconteceu por detrás de tudo isso, e quão frágil a natureza de Abraão quando disse sim a Sara, e nesse momento ele não exerceu a sua autoridade, como cabeça, ele não exerceu a sua autoridade, e de momento nenhum ele disse sim a Sara, ele tocou o projeto da Sara, ele recebeu a Agar como mulher, lindíssima por sinal, teve ali relações sexuais, manteve relações sexuais com ela. Existe um clima terrível dentro de casa, de pirraça, de hostilidade, um clima de sofrimento, um clima completamente diferente daquilo que a gente pode imaginar que o patriarca teria de clima. Imagina só, o patriarca Abraão, eles viviam ele adorando o tempo inteiro. Não, era uma pirraça terrível, era uma situação muito ruim, existia uma guerra muito grande naquele lugar. E a gente vê que os nossos heróis, na realidade, os nossos heróis, eles têm algumas limitações. Que os nossos heróis não são aqueles heróis que nós aprendemos na escola bíblica dominical. O pai Abraão, né? Não temos. E, irmãos, em meio a tudo isso, o que acontece nesse casamento? O que aconteceu nesse casamento? O que aconteceu com esse rebuliço todo entre Agar, o filho que foi expulso, e Sara que se indispôs? Deus fala para Abraão que a mande embora, ela vai embora com o menino, com um pouquinho de água na mão, apenas, né? Sai sem nenhuma provisão para um deserto, todo mundo sabe que é perigoso. Sabe que existe besta-feras à noite, a gente sabe que o sol não é agradável, a gente sabe toda a situação do deserto. E era filho dele. O Senhor disse, deixa que eu tomo conta dessa situação. Significa que muitas vezes você erra, até dentro do seu próprio casamento, e você pensa que está tudo perdido, ou você acha que essa situação não pode ser restaurada. Eu quero te dizer que existe um Deus que restaura casamento. Não pense que o casamento de Abraão e Sara era um casamento tão lindo. Não pense que era um casamento perfeito. Não. Puxa, você talvez alguém aqui possa até imaginar. E o meu? Como é que está o meu casamento? Porque a gente vê uma situação dessa e aquela mulher despedida, Deus manda e ali ele tem um povo.
E Deus tem promessa, teve promessa para com ela, para com ele. E voltamos para a promessa original, que seria Abraão e Sara. Nasce Isaac ali crescendo, e parece que tudo é tão perfeito, parece que tudo é tão bonitinho, mas você talvez não tenha noção de que seu casamento é mais fácil para restaurar do que o casamento de Abraão e Sara. Talvez você não tenha noção que o seu casamento é mais saudável do que o casamento de Abraão e Sara. As contendas, as omissões de Abraão, as infantilidades de Sara. Sara, um temperamento muito forte, e humilhava Agar. Agar vai para o deserto, chorando, com um filho, se afasta alguns metros para não vê-lo morrer. Uma situação drástica, uma situação difícil, uma situação onde a gente tende sempre a achar dentro da Bíblia apenas parâmetros que nos é interessante, né? Um casal abençoado, Abraão, pai da fé, e é mesmo, e vai ser. Por que isso tudo que eu estou falando? Porque você tem defeito, porque eu tenho defeito, porque eu e você erramos, porque eu e você, ainda que cristãos, cometemos falhas terríveis, e ainda assim a misericórdia de Deus nos acompanha. E ainda assim estamos casados e bem casados e nos amando, a despeito de tantas coisas. Quando nós olhamos para este casal, a gente vê uma falta de posicionamento tão grande por parte de Abraão, pai das nações, nosso pai Abraão. A gente vê uma falta de sensibilidade tão grande da parte de Sara, nossa mãe Sara. Significa que Deus nunca procurou homem nem mulher perfeita. Portanto, ele nunca procurou casamento perfeito. O seu casamento não vai ser perfeito. Se você talvez pudesse ter pensado, se eu casasse com aquele meu primeiro namorado, eu podia hoje estar vivendo melhor. Não seria perfeito. Se eu me separasse dessa mulher, talvez eu fosse mais feliz. Me casasse com uma mulher mais compreensiva. Não seria perfeito. Porque nós não somos perfeitos. Abraão e Sara, se você parar para olhar, chega a ser uma coisa, até uma monstruosidade, né? Você emprega uma menina com seu próprio filho, ainda que o próprio Deus, mas Deus fez tudo isso para consertar o que eles fizeram de errado. Foi afastá-los, dar um lugar para Agar e seu filho, dar uma situação, dar uma honra, livrar, que as promessas pudessem ser cumpridas. Mas na realidade não foi o projeto inicial de Deus. Então você falhou no seu casamento, você errou no seu casamento. Mas quem te disse que Deus não previa isso? Quem te disse que Deus não pode consertar o seu casamento? Quem que disse que Deus não está aqui nessa noite para te dar uma qualidade de vida melhor no seu casamento? Porque você acha, mas você nunca. Você pode pensar, mas eu jamais me separaria do meu marido, lógico. Eu acredito, irmã, mas deixa eu te falar. Você pode ver uma qualidade de vida melhor. A proposta de Deus nessa noite é uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estão casadas. Uma qualidade de vida, de diálogo, de entendimento. Uma qualidade de vida melhor. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus não procura pessoas... E nós temos que entender que o nosso casamento é reflexo da nossa imperfeição. Nosso casamento é reflexo da nossa imperfeição. E quando a gente vê essa moça abandonada no deserto, ali onde existia a besta fera, onde existia a falta de água, ela abre os olhos e vê que ali havia um poço, ela mata a sede, mas colocadas ali todas intempéries, tudo que poderia de acontecer de ruim poderia acontecer com ela. E a gente podia pensar, se fosse os nossos dias, poxa, como Sara foi desumana? Como Sara foi desumana? E a gente começa a passar pela Bíblia, aí a gente sai de Sara, e a gente vai andando, e a gente vai encontrando Isaac. E aí Isaac casa, casamento rápido, a Bíblia fala pouco, um homem mais ajustado, mais tranquilo. E a gente começa a entender certas fraquezas de caráter, que a gente não entende. Como é que chega Abraão e depois o filho chega e diz para todo mundo, aqui é minha irmã, aqui é minha irmã. Abimeleque vem, pega a mulher dele, leva para casa, vai possuir a mulher dele, porque ele está com medo. Fraqueza de caráter. Aí você questiona,
Minha irmã, vou lhe dizer uma coisa, olhe bem para mim, você é melhor do que Abraão. Você é melhor marido do que Abraão. Você é melhor esposa do que Sara. Talvez nunca você tivesse sentido isso, mas você é o melhor. Olhe para esse esposo aí, que você tem do seu lado, e veja, olha agora para ele. Ele, para você, é melhor do que Abraão foi para Sara. Foi melhor. Foi melhor do que Abraão foi para Sara. Imagine quando a gente vê que nasce, quando a gente começa a compreender, nasce Isaac. Isaac tem 2 filhos, começa a existir aquela briga, cada um gosta de um filho, mentiras, tantas coisas. Então aí nasceu, estava aqui, Jacó e Esaú, um clima de competição, cada pai defendendo a mãe defendia o pai, um clima terrível de competição. É o modelo que nós temos. Em Antigo Testamento, mas é o modelo que nós temos. E que a gente ama, e que a gente prega. E não nos demos conta que somos melhores. Que potencialmente somos mais santos. Que potencialmente somos mais amáveis. Que potencialmente somos melhores maridos e melhores esposas. E a gente olha para uma distância tão grande quando a gente vê tudo isso. E quando a gente chega mais adiante, que a gente encontra então Jacó, a coisa pira a cabeça de qualquer pessoa, irmão. Muito. Jacó bagunça com tudo. Pega o direito, entendeu? De primogenitura, que deveria ser para um, ele começa a honrar outro. E honra, e dá capa, uma briga, filhas. Aí vem a Léa. Você quer que eu fale quem é a Raquel? Raquel era uma idólatra, egoísta. Ela era isso, uma idólatra. Quando Labão vem, o que encontra lá em Raquel? Debaixo da saia dela? Os ídolos. Ela era uma idólatra, ela era vaidosa. Ela fala assim, se tu me der dessas mandrágoras, eu deixo você dormir com meu marido. Manipuladora. Manipuladora. Vou tirar os seus heróis agora todo. Desconstituir esses heróis todos que você tem aí, ó. Para você sentir o quanto você pode ir além. Para você sentir o quanto você pode ser santo e santa. Para você sentir o quanto Deus vai depositar na sua vida. Promessas, missões que vão te levar além. Porque você verdadeiramente, você tem o Espírito Santo de Deus. Que habita, que te convence, que te ensina. E de repente a gente vê uma verdadeira bagunça. Porque você fica imaginando a casa de Jacó era uma baixaria, irmão. Vamos falar agora, sério? Vamos parar agora? Era uma baixaria. Ali nasceu Rubens. E eu vou te falar, eu falo isso claramente, o propósito de Deus nunca foi Raquel. Te provo, na Bíblia. Não foi Raquel. Não tem um momento que Deus prometeu a ele Raquel alguma. Quando ele recebe Léa, a Bíblia não permitiu um segundo casamento. Isso foi importado dos valores da época. Ele estava contra a lei de Deus. Não permite, ele tinha que se manter com ela apenas. Ele transgride e recebe a sua amada. E aí ele começa a dar o direito de José, que era de Rubens, e começa a desvirtuar tudo. Nós temos uma família problemática, uma família doente, uma família neurótica, cheia de briga e de competição. A sua, ó. E você acha que você tem uma vida problemática. E Deus escolhe essas pessoas como modelo para nos mostrar que o homem é fraco. E a gente constrói tantos mitos em torno dos personagens. Tantos mitos, era uma bagunça aquela casa, irmão. Léa, uma pessoa, eu mais gosto, olha, foram 6 filhos de Léa, 2 filhos da serva dela, 2 filhos da serva de Raquel e 2 filhos de Raquel. Era uma verdadeira bagunça, uma competição o tempo inteiro. Não era fácil viver aqui, não. Não era fácil aquilo. Primeiramente, quando você para enxergar aquele lar e aquela competição, tinha uma coisa, José era insuportável. Ô menininhozinho chato. Misericórdia, vai ser chato assim lá na Bahia, na Mata Seca, comendo cactos. Que menininho porre.
Era. Tudo fofocava ao pai. Ele era, como é que chama aqui em São Paulo? Lá é leve trás. Ele era um leve trás, menininho chato, andando com aquela capinha colorida, o rezinho, nada a ver, meu, entendeu? Pensa no menino que não tem nada a ver, aquele José. Precisou passar assim, numas cadeirinhas, precisou estar num pocinho, precisou ser vendido para amadurecer, para Deus cumprir o chamado. Isso é com a gente, precisamos passar por tudo que nós estamos passando. Para crescermos, precisamos sofrer tudo que nós estamos sofrendo para sermos melhores, porque senão seríamos José. José era simplesmente insuportável. E se eu tivesse lá com os irmãos dele, queria jogar minha irmã no poço? Certeza que eu me conheço. Eu estava lá fazendo, joga no poço, joga fora no lixo. Gente, mandava ver. Menininho insuportável. Menininho mimado, aquela, ai minha capa colorida. Que não pertence a ele porque ele não era o primogênito. Tudo fora de regra, tudo fora de compasso, tudo errado. Os seus ídolos da Bíblia. Tudo errado. Menininho mimado, menininho chato. Precisava apanhar para crescer. Às vezes, irmãos, temos um pouquinho de cada um. Temos a chatice. Temos muitas vezes a intolerância, a impaciência. Temos tantas coisas que Deus trata conosco. Aquele menino foi ali para o poço, ele foi vendido, ele precisava ser tratado. Ele precisava ser tratado para que Deus cumprisse na vida dele um grande propósito de salvar toda, mas ele não estava se tratando de salvar de forma pontual, não. Ali estava se salvando a terra de uma fome gigantesca. Estava se salvando. As terras vinham pedir comida a José. José foi preparado pelo sofrimento. José foi preparado pela ausência, pela escassez. José foi preparado pela injustiça. José foi preparado pela vergonha. José foi preparado por muita coisa. E você não entende que você, o seu casamento, a sua vida está sendo preparada para que depois você possa dar frutos. E frutos que permaneçam. Porque o nosso Deus, Ele não pode trabalhar com o nosso egoísmo. Ele não pode trabalhar com as nossas fraquezas. Ele não pode trabalhar dessa forma. Irmão, a igreja de Cristo precisa crescer. A igreja de Cristo precisa se posicionar. Lá fora as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo sem Deus. E nós estamos aqui vivendo uma vida medíocre, porque nós temos um potencial que nenhum deles do Antigo Testamento sonhou. O Espírito Santo de Deus residindo em você, fazendo morada, te ensinando, te convencendo, te inspirando, te dando amor. Você ama através dele, você vive através dele, você perdoa através dele, um instrumento para tudo que um crente possa precisar. Nós temos o Espírito Santo de Deus que consola, que convence. E a gente vê toda essa estrutura que José sofreu. A gente vê toda essa questão que envolve a Bíblia. Eu quero te falar uma coisa, irmão. Não seríamos melhores, claro, temos certeza disso. Eles não são os nossos heróis. Sabe por que a Bíblia tem tanta imperfeição? Porque Jesus Cristo é o único perfeito. Aqui é exemplo de como não errar. Aqui também é exemplo de como não fazer. Aqui está todo tipo de exemplo. E a gente vê essa mesquinhez de Sara. Sara era mesquinha. Sara era uma mulher mesquinha. E Abraão era um omisso. E por pouco ele não era mandado de mulher. Quase. Só porque ele consultava a Deus. E na hora H o Senhor vinha e ele trava para provisão. Porque por pouco ele não era um homem que ficava submisso à sua mulher Sara. Você tem o potencial tão maior de realizar coisas na terra, de fazer o bem, de amar, de ganhar almas, de encher essa igreja, de adorar o Senhor, de dar testemunho, de fazer coisas, tantas coisas que Deus tem. Nós temos um potencial, uma bomba, nós temos o Espírito Santo em nós, nos convencendo, nos apontando, nos ensinando. Esse pobre povo não tinha. Gente, você imagina o que é uma criança crescer num lar
com uma briga enorme, uma competição o tempo inteiro. Imagina, Léa, ou Lia, a depender da sua versão, está lá Lia, o tempo todo magoada, porque era preterida. Raquel, a mimadinha. Eu quero a mandrágora do teu filho, pode dormir com meu marido. Olha como era baixo o negócio. Irmão, o negócio era baixaria, irmão. Era baixaria. Imagina, ela trocou a noite dela com o marido dela para ganhar aquela planta, que era uma planta da fertilidade. E sabe o que aconteceu? Ela não me engravidou. E naquela noite que ela emprestou o marido dela, a outra engravidou. Deus cortou as asas todas de Raquel. Eu vou desconstituir seus mitos. Raquel tinha uma péssima conduta. Ela era ladra, ela roubou os ídolos do pai. Ela era um idólatra de carteirinha. Essa Raquel. Era egoísta, mimada, humilhou Léa. Aí dorme com meu marido se me dá a plantinha do seu filho. Menino infantil. Os nossos mitos são esses. Somos humanos, a Bíblia nunca se propôs a fazer um livro de pessoas perfeitas. A Bíblia sou eu e você aqui. Em cada época da história, em cada circunstância política, em cada situação de revelação, de Gênesis e Apocalipse, somos eu e você. Tem melhor? Agora que nós temos hoje o Espírito Santo de Deus, que nos auxilia, que nos convence, que nos ajuda. Temos muito mais, irmãos. Imagine como não era dentro daquela casa briga. Agora ainda tinha os filhos das servas. Pior ainda, porque existia uma hierarquia. Os filhos de Raquel, os poderosos, né? Porque era a filha da queridinha. As filhas da Lia e as filhas das duas servas. Você entende? Então era um lar todo fragmentado. É um lar totalmente, uma difícil convivência, irmãos, aquilo ali. Era o nosso patriarca. Nosso patriarca quem? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó. O lar que nos propôs foi esse. Ele tinha que ter se contentado com Léa. Ele tinha que ter vivido com Léa. E você sabe que Léa dá testemunho? Você sabe que Léa é mulher de Deus? Você sabe que Léa é quebrantada? Começa a ler a Bíblia e veja o que Léa responde. Os nomes que ela dá aos filhos dela. Olha os nomes que Raquel dá aos filhos dela. Raquel, eu tenho os nomes que ela dava a Raquel em tudo. E Deus falava, e vendo Deus que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Deus não deu filho a Raquel porque não quis. Deus é soberano. Você sabe que a história não conta? Mas você sabe que morreu. Conta a história que morreu Raquel. Ela vai viver com Lia. Lia passou a ser dele. Passou dela. Foi para ela. Não teve outra mulher. Você entende o que eu quero falar? Eu quero te falar que Raquel, ela era mimada. Ela chegava para o marido. Dê-me filho, senão eu morro. Ela era estéril. Então o nome dos filhos que ela dava era provocativo. Se você vê na Bíblia os nomes que eram dados aos filhos de Léa, todos eram reverenciando a Deus. É esperançosa do amor do marido. O último nome que Raquel deu ao filho, precisou que Jacó trocasse, porque o menino ia carregar um estigma. A Bíblia fala claramente, tem momentos, a Bíblia fala claramente que ela era invejosa. Os nossos ídolos são esses, irmãos. Os nossos ídolos são esses. Não pense que nós somos piores do que os nossos ídolos, não. Você tem o Espírito Santo. Você tem o poder de Deus. Você tem uma vida pela frente. Você foi escolhido. Você tem dons. Você é uma dinamis de Deus andando na terra. Você tem uma capacidade imensa de amar, porque o Espírito Santo, que é o amor, habita em você. Você tem uma possibilidade imensa de dons. Você tem muita coisa. Você convive com o Espírito Santo de Deus. Aquela casa era uma bracharia. Sabe como era uma bracharia? Era a maior divisão, meu irmão. Eram os filhos de Bila aqui. Eram os filhos de outra ali. Era uma baixaria, meu irmão. É a realidade que você vai estudar e você vai encontrar. Quando os irmãos foram lá, José foi embora.
que ele foi levado como escravo, passou por toda essa situação. Aquilo dali era o estupim de um clima. Porque não pode ser santo existir 4 mulheres. 4 mulheres. Imagine você dividir seu marido. Estou vendo as caras até entortando, calma, é só uma suposição. Com 4 mulheres. Você e mais 3. Pensa no clima. Mulher sozinha já é o suficiente para encher o saco de qualquer homem. Agora imagine essas mulheradas tudo juntas. Lavando roupa no mesmo tanque, estendendo a roupa no mesmo varal, cozinhando na mesma panela, dividindo as roupas dos filhos. 4 só. Irmão, 4. Então, irmão, perceba. Era uma situação caótica, difícil de se viver. Eu vou te dizer, você sabe o que a que tinha lá? Era uma casa envenenada. Ah, mas pastora, não tem sentido. Era uma casa envenenada. Um contra o outro, cada um defendendo a sua prole. Rivalidade. Você pensa que é normal você deixar no poço uma pessoa morrendo? Eles fizeram isso com o menino. Irmão, olha o nível. E quem são? As tribos de Judá. Quem são? Quem são? Aqueles que deveriam ser o nosso referencial. Quem são? Irmão, você é melhor do que tudo isso. Você tem o Espírito Santo. Isso foi uma bagunça, irmão. Se nunca ninguém te contou isso, nem que você fique de mal comigo, eu vou te contar. Entendeu? Deus não gostava do jeito que Raquel tratava. Leá era escolhida. Lê a Bíblia. E você vai ver. Deus toma-lhe filho, dava-lhe filho, dava-lhe filho. Trancava a madre. E depois, ela morreu de parto. Ela morreu de parto. Raquel morreu de parto. A escolhida, a bem-aventurada, a fértil, a igreja produtiva, era aquela igreja primeira, era Léa. Esse romance, pode falar com qualquer teólogo aí, porque eu vou te dizer, o romance dele era ilusório, era carne, era beleza, ela era linda. A mulher era linda, sabia? Um caminhão, minha filha. E Léa era vesga. Vesga, o zóio morto assim, ó. Não sei nem fazer, quem sabe fazer é meu marido, não sei fazer vesga não. Mas ela era vesga. Sabe? E a outra era exuberante, bonita, mimada. Sabe? Antes de morrer, o que a Bíblia fala antes dela de morrer? O que ela fala? Ela dá um nome para o menino que o próprio quando ela fala, dá-me filho senão eu morro, né? Primeiro ela era mimadinha. Dá-me filho senão eu morro. Como se ele pudesse ser Deus e dar os filhos a ela, como se a madre dela não tivesse sido fechada por causa de Deus. Não podia nada disso. Dá-me filho senão eu morro. Ela era a mimadinha, a chatinha, a mulher insuportável, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ela só tinha beleza. Ela roubou o ídolo do pai. Botou debaixo da saia. Ela era pirracenta. Ela emprestou o marido para dormir com a outra. Você acha que isso é modelo? Me fala se isso é modelo. Agora Lia se comporta como uma mulher de Deus. Todos os filhos que ela honra a Deus, ela bota: Rubem, o Senhor atendeu a minha aflição. Simeão, soube, Senhor, que eu era preterida. Levi, dessa vez se unirá meu marido a mim. Judá, dessa vez louvarei ao Senhor. E da onde veio Jesus? Da onde veio Jesus? Vamos dizer simbolicamente do útero de Lia. Deus tem escolhas, né? Deus tem escolhas. E ele foi, ela teve Asser, ela teve Gade, Zebulon. Deus foi recompensando e ela sempre louvando Deus. Deus me deu o tempo todo. Quando nascem os filhos da Raquel, ela bota o nome do menino Benoni, filho da minha dor. Ela joga uma carga de culpa na criança. O menino, onde ele chegasse: oi, sou eu, filho da dor da minha mãe que morreu. Oi, como vai? Tudo bem? Prazer, sou filho da dor de minha mãe. Como é que vai, filho da dor da sua mãe? Ela era mimada, ela era egoísta. Se nunca ninguém desconstruiu isso na sua cabeça, eu vou desconstruir hoje.
Ela era carnal, ela era mentirosa, ela era idólatra. Kel, da Bíblia, muito bonita. Estonteante beleza. Amor à primeira vista. Desde quando amor à primeira vista é sinal de casamento que Deus mandou? Desde quando beleza? Olha para essa mulher que está do teu lado. Sabe essas rugas que ela tem? Deus valoriza. Sabe alguma coisa que talvez você não ache tão bonito? Deus valoriza. Sabe essa mulher que está do teu lado? Que Deus colocou? Você vai amá-la até o final da sua vida. Raquel era egoísta. Raquel era mimada. Raquel era egoísta. Raquel era mimada demais. Egoísta. Ela morre. Ela morre ainda nova. Você sabia que ela morre ainda nova? Ela morre ainda nova. Porque Deus aí deixou para quem? Use. Está ali. Se ela morreu nova, no segundo filho, Benoni, que ele muda para Benjamim, Jacó. Jacó muda para Benjamim. Ele não permite que o menino seja chamado de filho da minha dor. Ele muda o nome da criança. Ela morre de parto. O tempo todo egoísta. O tempo todo egoísta. Veja, o primogênito foi de quem? De Leia. Da tribo de Judá. Gente, olha a honra que Deus dá. Veio Jesus. Olha quanta honra Deus dá. Nós temos os valores errados. O que eu estou falando é bíblico. Não se escandalize comigo. Não se escandalize comigo. Raquel foi um acidente de percurso. Deus nunca honrou aquele casamento. Nunca. Não importa. O seu casamento é o primeiro casamento e é o casamento que Deus te deu. Deus não negocia isso. Deus não negocia isso. Ele seria feliz, porque Raquel era mimada. Raquel era mimada. Raquel era idólatra. Você sabia que Raquel era idólatra? Todo mundo acha lindo o amor dos dois, mas não era o amor que Deus providenciou. Foi escolha dele. Então, eu quero te dizer, meu irmão, que aqui essa mulher que Deus colocou ao teu lado, essa mulher que está aqui com rugas, talvez esteja mais gordinha, né? Talvez, isso me inclui, querido, ó, eu. Então, preste atenção, essa mulher que está do teu lado é para toda a tua vida, e é ela que vai lhe fazer feliz, e é ela que Deus vai honrar por estar ao teu lado. Raquel representa realmente formosura, beleza, mas ela era estéril. Ela era estéril. Tem pessoas que são estéreis na vida. Estéril no falar, no amar, no sentir. Não apenas no reproduzir. São estéreis. Pessoas que não têm nada para dar. Se você começa a ler sobre Léa, você se empolga. Cada nome de filho. Como ela se comportou. Ela foi a matriarca. Ela foi a escolhida. Ela foi a primeira. Crente, olha para os meus olhos, não me odeie, eu vos amo. Não é para estar casando 1, 2, 3 vezes, não. Crente casa uma vez. Só o adultério pode permitir que haja o desenlace entre o casal. Crente só casa uma vez. E esta mulher que você casou vai ficar até o final, assim que Deus vê. E é assim que tem que ser. A verdadeira esposa de Jacó nunca foi Raquel a bonitona, não. Foi Léa que deu o primogênito, que trouxe Judá, raiz de Jesus. Ela foi antepassada de Jesus. Ela foi antepassada de Jesus. Eu quero te falar essas coisas porque a gente vê a Bíblia de uma forma muito romântica. A gente vê a Bíblia de uma forma muito romantizada. E não é assim. Deus não negociou nada. Todas essas coisas que Abraão fez quando casou para ter o filho de Deus, não eram as leis de Deus, eram importadas da sua incredulidade, importadas das suas conveniências. Quando Jacó chega para o sogro e fala: mas eu queria ela, você me deu outra, não se faz assim, e ele negocia. Lei importada nunca foi vontade de Deus. Só existe uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Não existe outra circunstância. Olhe para essa mulher que está do teu lado, você vai ver ela a vida inteira. Pode olhar, você vai ver as rugas aparecer, você vai ver o cabelo ficar branco, você vai ver chegar em celulite, você vai ver tudo acontecer. Mas é a mulher que Deus te deu.
Algumas têm mais sorte, ficam bonitas como a Cris. Tô podendo. Mas, irmãos, eu quero te falar uma coisa muito séria nessa noite. Este seu marido vai ser seu marido pro resto da sua vida na terra. Então trate ele muito bem, faz favor. Agora, marido, olha para essa mulher. Casal lindo, de cabelinhos brancos, coisa linda. Bem-aventurada. Olha para sua esposa agora. Olhe para ela. Meu irmão, é desejo de Deus que seja a última mulher da tua vida, sem acidente de percurso, com total fidelidade. Essa é a mulher da tua vida. Eu te apresento a mulher que Deus escolheu para você morrer com ela. Divórcio não é coisa de crente, desquite não é coisa de crente, separação não é coisa de crente. Não existe isso na Bíblia, isso é mentira do diabo. E eu te mostro que não foi projeto de Deus, não foi projeto de Deus, foi escolha de Jacó. Os nossos patriarcas, as nossas referenciais tinham defeitos, tinham problemas de caráter, tinham problemas sérios, mas eram homens que acreditavam em Deus, e Deus os manteve dentro dos seus planos. Você não é perfeito, mas Deus mantém a sua vida dentro do plano dele, para te exaltar no tempo certo, porque ele te ama, e você não tem nada que você possa oferecer a Deus, porque nós nada somos. O que nós temos é a herança de um Espírito que nos convence do pecado e do juízo, de um Espírito que nos traz convivência, amor. Nós somos fruto da morte de Jesus no Calvário. Nós somos o que nós temos de bom. Tudo foi doado por Deus. Nada somos, nada temos, nem podemos. Nossa razão, nossa teologia, nossa vida não vale nada. Tudo que temos de bom nós recebemos do nosso Deus. Aleluia. Eu quero te desconstituir. Eu quero desconstituir da sua mente. Eu quero tirar da sua mente uma coisa. Uma coisa, nunca foi plano de Deus, bigamia, isso não é lei de Deus, e nunca foi. Nunca foi plano de Deus que houvesse Lia, nunca foi plano de Deus que houvesse Raquel, nunca. Agar foi lá para o deserto morrer, plano de quem? Sara com Abraão. Não foi plano de Deus, não foi plano de Deus. Irmãos, eu quero te falar que você tem tudo. Você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus, e você tem um homem e uma mulher que Deus colocou ao seu lado para cuidar de você até o final da sua vida. Isso é a maior garantia de amor que Ele pode te dar agora, na sua vida agora, atual. Olhe para essa mulher, olhe para esse homem. Você precisa desse homem. Larga de ser dura, larga de ser chato. Está na hora de começar a cuidar da mulher, levar a mulher para tomar um sorvetinho, comprar um presentinho para a mulher. Está na hora de tratar a mulher com uma gentileza. Está na hora de não zombar. Está na hora de não criticar. Está na hora de ser um homem de Deus e você mulher. Está na hora de respeitar. Está na hora de dar honra. Meu irmão, este é o plano de Deus para a sua vida. E se você abortar, acaba como Raquel. Acaba como Raquel. Eu quero te falar, sabe, irmãos, eu fico olhando a Bíblia, tem tanto como não fazer, e a gente aprende que são os nossos heróis, né? São. Sabe porque eles são heróis? Não é porque eles se comportaram bem no casamento. Eles são nossos heróis porque eles tinham fé em Deus. Eles são nossos heróis porque escolheram Deus. Então você é um herói nos tempos modernos. Nessa pós-modernidade, você é um herói que ousa crer em um Deus que diz que você tem que morrer com essa mulher, vê-la envelhecer, ver os seios cair, ver as rugas chegar na face e amar como Cristo amou a igreja e por ela morreu. Essa mulher é a única mulher que você tem direito na terra. Qualquer coisa além dessa mulher é adultério. Deus não vai honrar
Eu estou falando. Deus não vai honrar, não estava nada, eu mudei tudo aqui, mas eu vou seguir o meu coração, que Deus coloca em meu coração. Deus não vai honrar nenhum plano onde você não esteja honrando a sua mulher com fidelidade, sua mulher não esteja te honrando também. Cuidando, carinhando, cuidando, tendo afeto, tendo carinho, honrando. Não existe plano B. Olhe para sua esposa, olhe para seu noivo e diga assim para quem, ó, não existe plano B. Não existe. Não existe plano B. Não existe. Plano B foi Raquel. E saiu nova, saiu cedo. Irmãos, olha, eu quero te falar uma coisa. Deus tem propósito de restauração para a família. Mas é necessário que você entenda que você não tem o direito, olhe bem para mim, você não tem o direito de escolher se você vai ficar ou não com essa mulher que está aí do seu lado. Você não tem o direito de escolher se vai ficar ou não com esse homem que está ao seu lado. Você só vai passar até esse direito se você resolver viver uma vida independente de Deus. Aí você passa a ter. Mas se você quiser ter uma vida através da vontade de Deus, você vai morrer com esta mulher. Porque você tem que agora cultivar o seu casamento. Você tem que agora amar essa mulher. Você tem que agora respeitar essa mulher. E você, mulher, tem que aproveitar, abaixar a sua cabeça, aproveitar, ser mais mansa, ser mais carinhosa. Porque eu quero, este homem que está aí ao seu lado, é o homem que você vai viver com ele até o final da sua vida. Então para porque não tem aí o que Deus quer para a sua vida. Nós não podemos entrar nessa coisa do mundo. Divórcio não é para crente. Divórcio não é para filho de Deus. Não é. E se você está encontrando dificuldade de conviver com seu esposo, com a sua esposa, pede a Deus, porque Ele vai te orientar. Ele vai fazer que o seu coração brote de amor, que o seu coração brote de desejo, porque Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus que zela pelo teu casamento, Ele é um Deus que quer que você seja testemunho vivo do amor dEle, através da sua família, através da sua casa, através do seu marido, do tratamento que você dá ao seu marido. Porque você pode fazer o que for na terra, mas se o seu casamento não for um casamento que possa ser referencial para a juventude, vou te dizer uma coisa, você falhou. Você falhou. E eu te mostrei um monte de coisa errada. Preguei tudo diferente do que eu ia pregar. Mas eu quero te dizer, você fez um monte de coisa errada. Agora você se converte e você tem um marido. Este é seu marido até o final da tua vida. Olha para a cara desse homem, olha para a cara dessa mulher, olha para ela. Diga assim, homem, olha no olho dela e diz: você é a mulher da minha vida. Agora você olha para ele e diz assim: você é o homem da minha vida. Olha que lindo, dá um abraço, dá um abracinho, dá um cheiro. Ah, irmão, pensa nela, pensa. Mas não substitui, querido, não. Olha. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por quê? Eu tenho isso comigo. E eu acho que, pelos princípios de Deus, eu estou correta. Tanta briga na casa que teve de Jacó, tantos problemas que tiveram ali, porque nunca foi plano de Deus. Aquele tanto de mulher, 4 mulheres, né? 2 concubinas e mais 2 mulheres. Nunca foi plano de Deus aquilo, não. Deus nunca fez aqueles planos. O plano de Deus é você, sua mulher, sua casa, sua prole. Não pense em plano alternativo. Não pense em traição. Não pense que ela já não é mais a que você viu. Cuidado com sua mente, com o que você pensa. Pense que você a ama. Instrua o seu coração a amá-la, a protegê-la, a guiá-la, a ser pastor dela. E você, mulher, procure amar, valorizar, honrar, respeitar. Procure dar a essa nova geração um exemplo, porque o propósito de Deus para a vida de vocês é que vocês fiquem juntos até o final de toda a sua vida, e não há exceção, a morte. Abraão, depois que Sara morreu, casou com a Quentura, não foi? Com a Quetura? Casou com ela, tudo bem, estava livre, teve um bocado de filho. Ele nunca foi estéril. Sempre foi um homem muito
Viril, fértil, né? E viril. Então, irmãos, eu quero te dizer, essa mulher, você vai ficar com ela pro resto da sua vida. Olha para ela, olha para ela. Tá vendo essa mulher? Fica pensando. Olha essa mulher aí, você vai ficar com ela até o final da sua vida. Ela é tudo que você tem. Se você ficar doente, é ela quem vai cuidar de você. Olha para ela. Se você precisar de alguém para se desabafar, é ela que você tem. Agora olha para ele, mulher. É este homem que você tem que honrar. É este homem que Deus te deu. É este homem que você tem que cuidar. É este homem que tem que prevalecer. Não pode existir na sua vida plano alternativo. Não pode existir na sua vida plano B. Este é o homem e a mulher, um feito para o outro. Essa é a vontade de Deus. Porque senão Raquel morreu precoce. Morreu precoce porque ela não era propósito de Deus. Eu provo biblicamente. Ela morreu precoce porque ela não era propósito de Deus. Porque Deus não é um Deus que deixa que circunstâncias possam estar formando a história do povo dele. Deus nunca permitiu que as circunstâncias, porque em um determinado momento Deus toma a rédea da situação, abre o mar vermelho, faz cair cordonizes dos céus. Tem um determinado momento que Deus toma, porque Ele tem uma aliança e Ele toma a direção de todas as coisas. Ele vai de encontro à natureza, Ele vai de encontro ao óbvio, Ele vai de encontro a tudo. Solo que não é fértil passa a ser fértil. Coração que é triste passa a ser alegre. Madres são abertas. Deus é o dono da história. Não brinque com Deus. E se você pensa em separar da sua mulher, você está atraindo para a sua vida maldição. E não há negociação com Deus. E não existe exceção para Deus. Então, querido, trata de amar tua mulher como Cristo amou a igreja. Ai, queridinho, deixa eu te dizer uma coisa. Puxa o saquinho dela, viu? Compra uma florzinha de vez em quando. Se quiser também pode comprar um presente. Comece a tratá-la melhor. Sabe por quê? Porque tudo que você planta, você colhe. E é ela que você vai viver todos os dias da sua vida. A não ser que você saia do propósito de Deus, ou que algo que a soberana vontade de Deus permita. Fora disso não existe outra solução para a sua vida. Olhe para essa mulher que está do seu lado. Às vezes você olha para ela e diz, poxa, tem coisas que ela faz que você não gosta. Claro, eu devo fazer um monte. Oh, meu Deus. E sei também que tem muitas coisas que ele faz que você não gosta. Talvez você tenha idealizado, né, um homem que não tem mau hálito nunca. Chulé, nem pensar. Tô fora. Talvez você idealizar um homem que nunca ia ter uma protuberância barriga. Talvez você também nunca pensasse que os cabelinhos iriam cair. Ou talvez você achasse que quando você olhasse para o rosto da sua mulher, você ia ver tanta ruga. Achasse que não, porque você conheceu tão linda, tão bela. E aí começa a envelhecer. Aí você começa a ficar insatisfeito, porque nós vivemos num mundo onde a aparência é muito valorizada, onde a juventude é exaltada, onde os valores, onde na realidade a geração que envelhece que deveria ser respeitada, a geração que envelhece que deveria servir de referencial e que deveria ser honrada, não é a geração que é honrada e não é a geração que é. Porque hoje em dia há um culto à beleza, há um culto à juventude, há um culto à virilidade, há um culto a tantas coisas que nós não podemos, como cristãos, não podemos admitir isso nas nossas vidas. O nosso culto tem que ser o culto a Deus. E quando nós cultuamos Deus com a nossa vida, nós somos fiéis. Quando nós cultuamos Deus com a nossa vida, nós temos um marido e uma mulher para o resto da vida, independente de rugas, de cabelo branco, de flacidez, ou de antipatia, ou de qualquer outra coisa. Este é o patrimônio que Deus te deu. E queira você saber que é muito valioso para Ele. E deveria ser muito mais valioso para você. Olha para a mulher que está do teu lado. Deus te deu para viver até o dia da morte. Olha para o homem que está do teu lado. Você vai viver com esse homem até todos os dias. Gente, olha no olho. Não tem vergonha não. Olha no olho. Cadê a intimidade? Tem gente que disfarça, que dá risinho, que nada. Olha para o olho, pupila, retina, íris. Isso, olha. Você está vendo? A formosura que conserva ela, beleza. Olha que coisa linda essa irmã. Fica em pé, essa irmã de rosa. Por favor, olha, olha aí. Linda. Olha o charme. Levanta, irmã, levanta, por favor. Levanta aí o casal.
Olha o charme. Olha linda. Olha a elegância. Lindos, vem aqui na frente, vem aqui na frente, querido, vem aqui na frente, pode vir, ajuda. Quero falar com vocês uma coisa. Numa sociedade onde o divórcio é comum, numa sociedade onde as pessoas são egoístas, ególatras, doentes, que se satisfazem simplesmente a sua vontade, enquanto a sua mulher está bonitinha, que é toda malhadinha, toda fofinha, ela é linda e é mesmo. Agora, meu filho, se amanhã ou mais tarde, quando ela tiver 2, 3 filhos, é para amar da mesma forma. Só quer amar a personal trainer? Não! Imagina que não tem personal trainer certo. Você tem que amar, tem que amar na flacidez, tem que amar na ruga, tem que amar no cabelo branco, entendeu? Porque é assim. Agora aqui, ó, olha o exemplo. Olha o exemplo aqui. Olha o exemplo. Tira, o Espírito Santo está falando que tem gente aqui que está suportando o casamento. Que tem gente aqui que pensa realmente em separar. Eu quero te dizer que se você fizer isso, a infelicidade vai ser sua. Você tem na sua mão um tesouro. Você tem na sua mão tudo para ser feliz potencialmente. Você tem uma mulher que Deus separou para você. Amém. Você tem um homem ao seu lado para te amar. Vocês, e para proteger o homem, protege, mulher, larga a mão de ser feminina. Homem é grandão, homem é mais forte. Quando não é maior, ele é mais esperto mesmo. Para nos proteger, larga a mão de querer ser a machona. É ele que nos protege, entendeu? É ele que é forte, é ele que está dos nossos lados. Foi assim que Deus fez. Você é frágil. Larga a mão de pensar como o mundo, que o mundo pensa, que nós temos que ser as poderosas. Não, somos frágeis. Até hoje eu oro a Deus para não ter medo de barata. Até hoje. E eu não vou ter medo de você, porque maior que está em mim do que está no mundo. O Espírito de Santo é sobre mim, e vou lá, corro, volto, matei Jesus, aleluia. Toda vez é assim. Toda vez. Eu quero te dizer, irmão, somos frágeis. Olha para esse homem. Deus constitui esse homem para te amar. Deus constitui esse homem para te proteger. Deus constitui esse homem para lutar por tua vida. Olha para essa mulher para cuidar de você, para te ouvir, porque tu é chato, companheiro. Olha, essa mulher que tem todos os ouvidos para te ouvir, para te amar, para te respeitar, para te dar filho. Ah, mas ela tá banhuda, foi tendo filho seu, cabra. Acho que nem lá na Bahia. Cabra, foi tendo seus filhos. Ó, tenha honra dessa flacidez, tenha honra por essas rugas, tenha honra por esse vaso flácido, tenha honra pela velhice. Honra! A mulher que Deus te deu, honra! Olha só que exemplo. Olha, toda vez que eu venho aqui, eles estão aqui. Eu nunca preguei nessa igreja para não encontrar esse casal aqui. Fiel a Deus, porque se você não sabe ser fiel a quem você vê, se você não é fiel a quem você vê, você não vai ser fiel a quem você não vê. Quem não consegue ser fiel ao homem que vive do lado de noite, não vai conseguir ter uma vida fiel com Deus. Amém. Porque a fidelidade é um caráter impregnado. Ou você tem, ou você não tem. Você não pode ser fiel com Deus e não ser fiel a seu marido. Não existe. Não existe. A fidelidade, ou ela existe na vida de uma pessoa, ou ela não existe. Você vai levantar agora. E fica aqui, amor. Fica aqui, não sai não. Agora não sai de você. Fica em pé. Olha para essa mulher, estou morrendo de compaixãozinho do irmão. Fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia. Aí, irmão, a foto. Agora olha para essa mulher que Deus te deu. Vem para cá, meu marido. Mas é bonito, meu marido. Olha só. Oh, aleluia. Chega, me inspira esse homem lindo. Foi todo grandão, porque talvez se fosse menor eu não respeitasse. Deus, você sabe. Mas... Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tá vendo aí? Esta mulher foi constituída para te ajudar a andar num mundo difícil, a te apoiar em todas as fases de sua vida. Essa mulher está aí para sorrir, para chorar com você. Ela pode envelhecer, ela pode criar as rugas, ficar flácida, mas ela é um patrimônio mais importante que Deus te deu. Amém. E mulher, tá vendo este homem que está aí do teu lado? Abraça gostoso assim, abraça, sinta os músculos, querida. Entendeu? Deixa eu te falar, meu amor. Você está vendo este homem que Deus levantou, sabe, para te proteger.
Esse homem que Deus levantou para cuidar de você. Esse homem que está aí do teu lado, irmão, invista no seu casamento, invista em oração, invista em cuidado, invista em respeito, invista em admiração, porque olha, errou tanto Jacó, né? Errou tanto Abraão, mas o tempo todo Deus colocou uma lente de aumento nos casamentos. Ele o tempo todo quis proteger o casamento. Olha para essa mulher, olha para a ruga dessa mulher. Algumas pariu, ficaram flácidas, tendo filho seu, cabra. Valorize, ame, respeite. Olhe cada ruga, olhe cada flacidez com respeito. Olha para esse homem, ele está cansado, está carequinha, tá? Mas ele sai, ele trabalha, ele sustenta, ajuda a sustentar a casa. Alguns sustentam completamente, hoje dividem despesa. Mas é o homem que Deus te deu, é um patrimônio seu, mulher. Cuida, ama, valorize, respeite, cuide, elogie. Irmão, o diabo, e tem um monte de mulheres querendo pegar se você não valorizar. Agora, eu quero que você diga assim, faz uma declaração de amor, olha assim, diga, pô, eu te amo, qualquer coisa bonitinha, fala alguma coisa para ele, fala alguma coisa, tem esse momento. Eu vejo, às vezes, um constrangimento, que o tempo, a pessoa tem até vergonha, tem tanto tempo que não faz essas coisas. Dá um beijo para ele dizer como é que é, bem? Ai, gente. Ai, que lindo, gente. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, olha para essa mulher. Diga, essa mulher, olhe bem para ela, é a mulher que você vai viver até os finais dos seus dias com ela, até os finais dos seus dias. Não tem plano B. Não tem plano B. Olha para ela e diga, mulher, você é meu plano A. Você é meu plano A. Agora olha para ele e diga, homem, você é meu plano A. Não tem plano B. Então agora dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele exaltação, pelo século dos séculos. Porque só o Senhor é Deus, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Somos sua noiva, Jesus, amada por ti, Jesus, cuidada por ti, Jesus, cuidada por ti, Jesus, aleluia. Olha para Ele, agora faz a última promessa e diz assim, vou te amar, um dizendo para o outro. Até os últimos dias da minha vida. Dá um abraço bem gostoso. Ô, glória!